Você poderia me ajudar? Claro! É Sobre o que você gostaria de conversar ou aprender? legislação. I'm here to help whenever you're ready. Em português, por favor. Claro, posso te ajudar em português. Sobre o que você gostaria de falar ou aprender? Poderia trocar por uma voz masculina, por favor? Atualmente, não tenho a capacidade de mudar a voz, mas posso continuar a responder em texto de forma clara e útil. Se precisar de algo mais, é só avisar. Tem outra voz feminina? Eu só posso responder por texto por enquanto, mas sempre tento manter a conversa natural e clara. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Então eu quero saber sobre a legislação, a Lei 8.112 de barra 1990. A Lei nº 8.112, de 1990, estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Ela regula a entrada, os direitos, deveres, responsabilidades e a forma de desligamento dos servidores públicos federais. Alguns dos principais pontos abordados pela Lei 8.112 incluem: 1. Ingresso no serviço público. Os servidores são admitidos por meio de concurso público, com exceção de alguns cargos em que a nomeação ocorre por meio de outros processos específicos. 2. Direitos dos servidores. A lei trata de direitos como vencimentos, férias, licença, aposentadoria, entre outros. 3. Deveres e responsabilidades. Também define deveres, como a fidelidade ao Estado, o cumprimento das normas, a ética no serviço público, além das responsabilidades diante de condutas indevidas, como infrações disciplinares. 4. Regime disciplinar. Estabelece penalidades para os servidores que cometerem faltas, incluindo advertência, suspensão e demissão, e define os procedimentos para a apuração dessas infrações. Aposentadoria e pensão. Regula as condições de aposentadoria voluntária ou compulsória e a concessão de pensão por morte. A Lei 8.112 é fundamental para assegurar a transparência e a moralidade no serviço público, buscando garantir que os servidores cumpram suas funções de acordo com os princípios constitucionais da administração pública. Se precisar de mais detalhes sobre algum aspecto específico da lei, posso explicar melhor. Me explique sobre a Lei 9.784 barra 1999. A Lei nº 9.784, de 1999, regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ela estabelece normas gerais para a atuação dos órgãos e entidades da administração pública em seus procedimentos administrativos, visando garantir a legalidade, a eficiência e a transparência no trato dos interesses públicos. Aqui estão alguns dos principais pontos dessa lei. 1. Princípios do processo administrativo. A lei define os princípios que devem nortear o processo administrativo, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e o contraditório. Direitos dos administrados. Garante ao cidadão o direito à informação, à ampla defesa e ao contraditório, permitindo que ele participe ativamente dos processos administrativos, especialmente quando seus interesses estiverem envolvidos. 3. Início e tramitação do processo. A lei detalha como o processo administrativo pode ser iniciado, seja de ofício, por requisição ou por solicitação do interessado. Ela também define os prazos para a tramitação desses processos. 4. Decisão administrativa. O ato administrativo deve ser motivado, ou seja, a administração deve justificar suas decisões, especialmente quando estas envolvem sanções ou direitos dos administrados. 5. Revisão e anulação de atos administrativos. A lei permite a revisão ou anulação de atos administrativos quando estes forem ilegais ou contrários ao interesse público. Ela também trata da possibilidade de convalidação de atos que tenham vícios sanáveis. 6. Sanções e responsabilidades. A Lei nº 9.784 também trata das penalidades que podem ser aplicadas a agentes públicos que cometam irregularidades, buscando assegurar o controle e a responsabilização pela atuação administrativa. A Lei nº 9.784
busca garantir a eficiência e a transparência dos processos administrativos, oferecendo mecanismos de controle e proteção ao cidadão, ao mesmo tempo em que proporciona uma atuação mais ordenada e fundamentada por parte da administração pública. Se você tiver dúvidas mais específicas ou quiser saber mais sobre algum ponto da lei, posso explicar em mais detalhes. Me explique a Lei 8.429/1992. A Lei nº 8.529, de 1992, trata da improbidade administrativa, ou seja, dos atos praticados por servidores públicos ou terceiros que causem prejuízo ao erário, dinheiro público, ou atentem contra os princípios da administração pública, como a moralidade, a legalidade e a eficiência. Essa lei estabelece as sanções e responsabilidades para os atos de improbidade, tanto para servidores públicos quanto para particulares que se beneficiem de atos fraudulentos no setor público. Aqui estão os pontos principais da Lei 8.429. Definição de atos de improbidade. A lei classifica os atos de improbidade administrativa em 3 tipos. Atos que causam enriquecimento ilícito. São aqueles que resultam em vantagem patrimonial indevida para o agente público ou para terceiros. Atos que causam prejuízo ao erário. São aqueles que causam danos financeiros ao Estado, como desvio de recursos ou uso indevido de bens públicos. Atos que atentam contra os princípios da administração pública. São ações que violam a moralidade, a imparcialidade, a publicidade ou a eficiência dos atos administrativos. 2. Sanções. A lei prevê diversas sanções para os atos de improbidade, que podem ser aplicadas tanto aos agentes públicos quanto aos terceiros envolvidos, como suspensão dos direitos políticos. O agente pode perder seus direitos políticos por determinado período, perda da função pública. Caso o servidor público cometa ato de improbidade, ele pode ser exonerado ou demitido. Multa. O agente pode ser condenado a pagar multa como forma de reparação dos danos. Proibição de contratar com o poder público. O infrator pode ficar impedido de firmar novos contratos com o Estado. 3. Processo judicial. Os atos de improbidade administrativa devem ser processados judicialmente, e a ação pode ser proposta pelo Ministério Público, pela administração pública ou por qualquer cidadão que tenha interesse legítimo. 4. Prescrição. Os atos de improbidade possuem um prazo para prescrição, ou seja, um limite de tempo após o qual a pessoa não pode mais ser processada ou punida por um ato de improbidade. 5. Responsabilidade objetiva. A lei prevê que, mesmo que o agente público não tenha agido com dolo, intenção de prejudicar, ele pode ser responsabilizado caso haja prejuízo ao erário ou violação aos princípios da administração pública. Essa legislação é fundamental para combate à corrupção e à impunidade, promovendo a responsabilidade e a ética na administração pública. Ela assegura que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta e que os agentes públicos sejam responsabilizados por suas ações, se praticarem atos que prejudicam o interesse público. Se você tiver mais questões sobre a lei ou quiser detalhes sobre algum ponto específico, fico à disposição para ajudar. Eu quero saber sobre a Lei 8.027/1990. A Lei nº 8.027, de 1990, trata do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Ela foi criada com o objetivo de estabelecer normas e princípios éticos que devem ser seguidos pelos servidores públicos no exercício de suas funções. Aqui estão os pontos principais da lei. 1. Princípios éticos. A lei define alguns princípios que devem nortear a conduta dos servidores públicos, como moralidade. Os servidores devem agir com integridade, honestidade e respeito aos valores da sociedade. Imparcialidade. O servidor deve atuar sem favorecimento, tratando a todos com justiça. Legalidade. Os atos do servidor público devem estar sempre dentro dos limites da lei. Eficiência. A administração pública deve ser eficiente, ou seja, os servidores devem buscar a melhor forma de atender ao público e realizar suas funções. Condutas vedadas. A lei também descreve algumas atitudes que são vedadas aos servidores públicos, como utilizar o cargo para obter vantagens pessoais, fazer uso de informações confidenciais para benefício próprio ou de terceiros, cometer atos de corrupção ou favorecimento, prejudicar a imagem da administração pública ou dos próprios colegas de trabalho.
3. Deveres dos servidores públicos. A lei estabelece que os servidores devem atuar com diligência, respeito, probidade, honestidade e zelo. Além disso, eles devem buscar a melhoria contínua do serviço público e agir com transparência. 4. Responsabilidade. O servidor que violar as normas do Código de Ética poderá ser responsabilizado. Dependendo da gravidade da infração, ele pode ser sujeito a penalidades disciplinares, como advertência, suspensão ou até demissão. O Código de Ética é uma ferramenta importante para garantir a integridade e a confiança da sociedade nos servidores públicos e na administração pública de maneira geral. Ele visa assegurar que os servidores ajam sempre com respeito aos princípios e à moralidade, prevenindo atos de corrupção ou condutas indevidas. Se você tiver dúvidas sobre algum artigo específico ou quiser mais detalhes, estou à disposição para explicar. Eu quero saber sobre a Lei 11.091/2005. A Lei nº 11.091, de 2006, estabelece o regime de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino, como universidades federais, institutos federais e centros federais de educação tecnológica. Essa lei tem como objetivo organizar e regulamentar a carreira dos servidores técnico-administrativos dessas instituições, definindo os critérios para ingresso, progressão, remuneração, direitos e deveres dos profissionais. Aqui estão os pontos principais da Lei nº 11.091/2006. 1. Estrutura da carreira. A lei cria uma carreira única para os cargos técnico-administrativos, dividida em classes e níveis, com a possibilidade de progressão dos servidores ao longo do tempo, conforme o cumprimento de requisitos como tempo de serviço, avaliação de desempenho e qualificação profissional. 2. Ingresso e formação. O ingresso nos cargos técnico-administrativos ocorre por meio de concurso público, com a exigência de nível médio ou superior, dependendo do cargo. A lei também estabelece que os servidores devem passar por programas de capacitação e desenvolvimento profissional. 3. Progressão e promoção. A progressão na carreira é feita com base no tempo de serviço e na avaliação de desempenho. A promoção ocorre quando o servidor atinge um nível superior, de acordo com os critérios estabelecidos pela lei. Remuneração. A lei define que a remuneração dos servidores técnico-administrativos será composta por vencimento básico e outras vantagens, como gratificações e adicionais, de acordo com as normas do Serviço Público Federal. Direitos e deveres. A lei também trata dos direitos dos servidores, como férias, licenças e aposentadoria, além dos deveres, que incluem a responsabilidade pela execução de suas funções, com diligência, ética e comprometimento. 6. Regime de trabalho. Os servidores podem atuar em regime de tempo integral, tempo parcial ou horário especial, conforme as necessidades das instituições. Essa legislação foi criada para valorizar os profissionais técnico-administrativos nas instituições de ensino, proporcionando uma carreira mais estruturada, com possibilidades de crescimento e desenvolvimento profissional. Se precisar de mais detalhes sobre a lei ou sobre como ela se aplica a diferentes cargos ou situações, posso ajudar. Eu quero saber sobre o decreto 1171 de 1994. O Decreto número 1171, de 1994, estabelece o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Esse código foi criado com o objetivo de regulamentar a conduta dos servidores públicos federais e orientar suas ações de maneira ética, promovendo a moralidade, a transparência e a eficiência no serviço público. Aqui estão os principais pontos do Decreto número 1171/1994. 1. Princípios éticos. O decreto estabelece os princípios éticos que devem nortear a conduta dos servidores públicos, como moralidade. O servidor deve agir com honestidade, integridade e respeito aos valores sociais. Imparcialidade. O servidor deve tratar todos com igualdade, sem favorecimentos ou discriminação. Legalidade. O servidor deve respeitar a legislação e atuar dentro dos limites da lei. Transparência e publicidade. O servidor deve ser transparente em suas ações, garantindo que as decisões públicas sejam claras para a sociedade. Eficiência. O servidor deve buscar a melhor forma de realizar suas funções e atender ao público. 2. Deveres do servidor público.
O decreto lista uma série de deveres que os servidores devem cumprir, incluindo respeitar a hierarquia, cumprir as ordens superiores, salvo quando estas forem ilegais ou imorais, desempenhar as funções com diligência e zelo, atuar com probidade, agir com honestidade, integridade e justiça no desempenho das funções, evitar conflito de interesse, não utilizar o cargo para obter benefícios pessoais ou prejudicar terceiros. 3. Condutas vedadas. O decreto também define uma série de condutas vedadas, como usar o cargo para obter vantagem pessoal, aceitar presentes ou favores que possam comprometer a imparcialidade e a integridade do servidor, utilizar informações privilegiadas para fins pessoais ou de terceiros, prejudicar a imagem do serviço público. 4. Responsabilidade e sanções. O servidor público que violar os princípios éticos estabelecidos no Código pode ser sujeito a sanções disciplinares, de acordo com a gravidade da infração, incluindo advertência, suspensão ou até demissão. 5. Aplicação e fiscalização. A aplicação do Código de Ética cabe aos órgãos e entidades da administração pública que devem promover a conscientização dos servidores sobre a ética no serviço público e garantir o cumprimento das normas estabelecidas. O Decreto número 1161/1994 visa fortalecer a ética dentro da administração pública, estabelecendo padrões de comportamento para os servidores e garantindo que as ações no serviço público sejam sempre pautadas pela moralidade, legalidade e eficiência. Se precisar de mais detalhes sobre algum ponto específico do decreto, estou à disposição para explicar. Eu quero saber mais sobre noções de direito constitucional, dos princípios fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais da administração pública. Noções de direito constitucional são fundamentais para entender o funcionamento do Estado e a proteção dos direitos dos cidadãos. O direito constitucional está relacionado à Constituição, que é a norma suprema de um país, estabelecendo os princípios e as regras que orientam a organização do Estado e a relação entre este e os indivíduos. Aqui está um resumo dos pontos que você mencionou. 1. Princípios fundamentais. Os princípios fundamentais da Constituição são os alicerces do ordenamento jurídico e da organização do Estado. Eles orientam a aplicação das normas constitucionais e a interpretação das leis. Os principais princípios estabelecidos na Constituição de 1988, a Constituição brasileira, incluem soberania. O poder do Estado é independente e não está subordinado a nenhum outro. Cidadania. A Constituição garante direitos aos cidadãos, assegurando sua participação no processo democrático e a proteção de seus direitos. Dignidade da pessoa humana. A dignidade humana é o princípio central que orienta a criação de normas e políticas públicas, colocando o ser humano como valor supremo. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A Constituição busca a conciliação entre a justiça social e o incentivo ao empreendedorismo e à economia de mercado. Pluralismo político. A Constituição garante a liberdade política, permitindo a existência de diferentes opiniões e partidos políticos. Direitos e deveres individuais e coletivos. Os direitos individuais são aqueles que protegem a liberdade e a autonomia de cada pessoa, assegurando que ela possa exercer sua cidadania e liberdade sem interferências indevidas. Eles estão principalmente na primeira parte da Constituição e incluem liberdade de expressão, associação, religião, o direito de se expressar livremente, formar associações e praticar a religião de sua escolha. Direito à vida, à liberdade, à segurança. A Constituição assegura a proteção da vida e da liberdade pessoal, impedindo que alguém seja preso sem motivo legítimo ou seja tratado de forma desumana. Direito à privacidade e à intimidade. Garante que o Estado não invada a vida pessoal e familiar dos cidadãos sem justificativa legal. Os direitos coletivos envolvem o interesse de um grupo de pessoas ou de toda a sociedade. Esses direitos são fundamentais para o funcionamento do Estado democrático e incluem direito à participação política, como o direito de votar e ser votado, direito à educação e saúde pública, garantido pelo Estado a todos os cidadãos, direito à proteção do meio ambiente. O Estado deve garantir um ambiente saudável para gerações presentes e futuras. Por outro lado, os deveres individuais são as obrigações que os cidadãos devem cumprir, como o dever de pagar impostos, respeitar as leis
e contribuir para o bem-estar coletivo. Direitos sociais. Os direitos sociais são direitos que visam garantir condições mínimas de vida digna a todos os cidadãos, independentemente de sua classe social. Eles buscam promover a justiça social, assegurando que as necessidades básicas das pessoas sejam atendidas. Os principais direitos sociais previstos na Constituição incluem: direito ao trabalho. Garante o direito ao trabalho digno e à proteção do trabalhador. Direito à educação. O acesso à educação deve ser universal e de qualidade. Direito à saúde. O Estado deve garantir serviços de saúde públicos e de qualidade. Direito à Seguridade Social. A Seguridade Social abrange a previdência social, assistência social e saúde pública. Direito à moradia, alimentação e transporte. A Constituição prevê a garantia de condições mínimas para a qualidade de vida da população. Administração pública. A administração pública é o conjunto de órgãos e entidades que exercem o poder estatal para implementar as políticas públicas e atender aos direitos dos cidadãos. Ela se divide em administração direta, ministérios, secretarias e autarquias, e administração indireta, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, etc. A administração pública deve respeitar os princípios constitucionais, como legalidade. A administração só pode fazer o que a lei permite. E um agente público deve agir sem favorecimento pessoal. Moralidade. Os atos administrativos devem ser feitos com ética e transparência. Publicidade. Os atos administrativos devem ser públicos, garantindo acesso à informação. Eficiência. A administração deve buscar a melhor forma de atender a sociedade, com rapidez e qualidade. Esses princípios buscam garantir que a administração pública atue sempre em prol do interesse coletivo e de forma transparente e responsável. Essas noções são essenciais para entender a estrutura do Estado e a proteção dos direitos dos cidadãos, tanto Me explique mais sobre a Lei 8.112 de 1990. Foi? A Lei 8.112 de 1990 estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Ela, ela regula a entrada dos direitos e deveres da responsabilidade e a forma de desligamento dos servidores federais. Alguns dos princípios pontos abordados pela Lei 8.112 incluem ingresso no serviço público. Os servidores são admitidos por meio de concurso público, com exceção de alguns cargos que a nomeação ocorre por meio de outros processos específicos. Direito dos servidores. A lei trata de direitos como vencimentos, férias, licenças, aposentadoria, entre outros, deveres e responsabilidades. Também define deveres como a fidelidade ao Estado, ao cumprimento das normas, a ética no serviço público, além das responsabilidades diante de condutas indevidas, como infrações disciplinares. O regime disciplinar estabelece penalidades para os servidores que cometerem faltas, incluindo advertência, suspensão e demissão, e define os procedimentos para apuração dessas infrações. Aposentadorias e pensões. Regulamenta as condições de aposentadoria voluntária ou compulsória. É a concessão de pensão por morte. A Lei 8.112 é fundamental para assegurar a transparência e a moralidade do serviço público, buscando garantir que os servidores cumpram funções de acordo com os princípios constitucionais da administração pública. A Lei 9.784 de 1999 regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ela estabelece normas gerais para a atuação dos órgãos e entidades da administração pública em seus procedimentos administrativos
visando garantir a legalidade, a eficiência e a transparência no trato desses interesses públicos. Alguns pontos. Aqui estão alguns dos pontos Aqui estão alguns dos principais pontos dessa lei. Princípio do processo administrativo. A lei define que o princípio deve nortear no processo administrativo com a legalidade da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e o contraditório. Direitos administrativos. Garante ao cidadão o direito à informação, à ampla defesa e ao contraditório, permitido que ela participe ativamente do processo administrativo, especialmente quando seus interesses estiverem envolvidos. Incentivo de tramitação do processo. A lei detalha como o processo administrativo pode ser iniciado, seja por ofício ou por requisição, ou por solicitação do interessado. Ela também define prazos para a tramitação desses processos. Decisão administrativa, o ato administrativo que deve ser motivado, ou seja, a administração deve justificar suas decisões, especialmente quando essas envolvem sanções ou direitos administrativos. Revisão da anulação dos atos administrativos. A lei permite a revisão ou anulação dos atos administrativos quando estes forem ilegais, no contraditório ao interesse público. Ela também trata da possibilidade de convalidações de atos que tenham vícios sanáveis. Sanções de responsabilidade. A Lei 9.784 também trata das penalidades que podem ser aplicadas a agentes públicos que cometam irregularidade, buscando assegurar o controle e a responsabilidade pela administrativa. A Lei 9.784 busca garantir a eficiência e a transparência dos processos administrativos, oferecendo um mecanismo de controle e proteção ao cidadão, ao mesmo tempo que proporciona uma atuação mais ordenada e fundamentada por parte da administração pública. A Lei 4.429 de 1992 trata da improbidade administrativa, ou seja, dos atos praticados por servidores ou terceiros que causem prejuízo ao erário, dinheiro público ou atentem contra os princípios da administração pública, como moralidade, a legalidade e a eficiência. Essa lei estabelece sanções e responsabilidade para os atos de improbidade, tanto para servidores públicos quanto para particulares que se beneficiem de atos fraudulentos do setor público. Aqui estão os pontos principais da Lei 8.429, definição de atos de improbidade. A lei classifica atos de improbidade administrativa 3 tipos. Atos que causam enriquecimento ilícito são aqueles que resultam em vantagem do patrimonial indevidamente o agente público ou para terceiros. Atos que causam prejuízo ao erário são aqueles que causam danos financeiros ao Estado, como desvio de recursos ou uso indevido dos bens públicos. Atos que atentam contra os princípios da administração pública são ações que violam a moralidade e imparcialidade, a publicidade e a eficiência dos atos administrativos. Sanções. A lei prevê diversas sanções para atos de improbidade. Pode ser aplicado tanto para agentes públicos quanto para terceiros envolvidos. Suspensão dos direitos políticos. O agente pode perder os seus direitos políticos por determinado período. Perda da função pública. Caso o servidor público cometa ato de improbidade, ele pode ser exonerado ou demitido. Multa. O agente pode ser condenado a pagar a multa como forma de separação dos donos. Proibição de contrato com o poder público. O infrator pode ficar impedido de firmar novos contratos com o Estado.
O processo judicial. Os atos de improbidade administrativa devem ser processados judicialmente e a ação pode ser proposta pelo Ministério Público, pela administração pública ou por qualquer cidadão que tenha interesse legítimo. Prescrição. Os dados de improbidade possuem um prazo para prescrição, ou seja, um limite de tempo após o qual a pessoa não pode ser mais processada ou punida por um ato de improbidade. Responsabilidade objetiva. A lei prevê que mesmo o agente público tenha agido dolo da intenção de prejudicar, ele pode ser responsabilizado caso haja prejuízo ao erário e à violação dos principais da administração pública. A legislação é fundamental para combater a corrupção e a impunidade, promovendo responsabilidade e ética na administração pública. Ela assegura que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta e que seus agentes públicos sejam responsabilizados por suas ações. Se pratiquem de atos que prejudicam o interesse público. A Lei 8.027 de 1990 trata do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, das funções públicas e federais. Foi criada com o objetivo de estabelecer normas e princípios éticos que devem ser seguidos pelos servidores públicos no exercício das suas funções. Aqui estão os pontos principais da lei. Princípios éticos. A lei define alguns princípios que devem se nortear com conduta dos servidores públicos, como moralidade. Os servidores devem agir com integridade, honestidade e respeito aos valores da sociedade. Imparcialidade. O servidor deve atuar sem favorecimento, tratando a todos com justiça. Legalidade. Os atos do servidor público devem estar sempre dentro dos limites da lei. Eficiência. A administração pública deve ser eficiente, ou seja, os servidores devem buscar a melhor forma de atender ao público e realizar suas funções. Condutas vedadas. A lei também descreve algumas atitudes que são vedadas aos servidores públicos. Utilizar cargos para obter vantagens pessoais, fazer informações confidenciais no serviço próprio ou para terceiros, cometer atos de corrupção ou favorecimento, prejudicar a imagem da administração pública dos seus próprios colegas de trabalho. Deveres de servidores públicos. A lei estabelece que os servidores devem atuar com diligência, respeito, probidade, honestidade e zelo. Além disso, eles devem buscar melhorias para continuar no serviço público e agir com transparência e responsabilidade. O servidor que violar normas de código de ética poderá ser responsabilizado. Dependendo da gravidade da infração, ele pode ser sujeito a penalidades disciplinares com advertência, suspensão ou até demissão. O código de ética é a ferramenta importante para garantir a integridade, a confiança da sociedade dos servidores públicos e na administração pública de maneira geral. Ele visa assegurar os servidores ajam sempre com respeito aos princípios e à moralidade, prevenido de atos de corrupção ou de condutas indevidas. Se tiver dúvidas sobre algum artigo específico, a Lei 11.091 de 1995 estabelece o regime de carreira de cargos técnicos e administrativos da educação no âmbito das instituições federais de ensino, como universidades federais, institutos federais e centros federais de educação tecnológica. Essa lei tem como objetivo organizar e regulamentar a carreira de servidores técnicos e administrativos dessas instituições, definindo como critério do ingresso de progressão de remuneração, direitos e deveres dos profissionais. Aqui estão os pontos principais da Lei 11.091/2005. Não sei porque foi para esse. A estrutura da carreira. A lei criada para uma carreira única dos técnicos administrativos, dividida em classes e níveis, probabilidade de progressão dos servidores ao longo do tempo, conforme o cumprimento de requisito com o tempo de serviço, avaliação de desempenho. Não aguento mais não. Pausa por aqui.